Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui voltando às nossas webinars das quintas-feiras, hoje trazendo um tema especial que interessa a todos do segmento da educação, que é a captação de estudantes, de clientes, de alunos, e um desafio para todos nós, num momento de muita competitividade entre as instituições de ensino, tanto da educação básica quanto da educação superior, né? E para nada melhor para falar com isso, para debater comigo aqui, do que meu grande amigo Tório Barbosa. O Tório tem uma trajetória. Olá, Oi, Tório, tudo bem? Tório é do tudo bem e setor você? de educação, né? Quem é do setor de educação conhece ele muito bem, mas vale a pena aqui a gente falar um pouquinho do trabalho que ele vem fazendo ao longo desses anos todos, né? Eu conheci o Tório, a gente organizava grupos focais para as instituições de ensino para entender como que o aluno tomava a decisão, como ele escolhia, como tudo isso, e ficávamos horas debatendo sobre o que eles diziam lá para a gente entender. Até que o Tório me Há convenceu 20, há 20 anos atrás, né, Rio? há 20 anos. Até que você me convenceu que existiam tribos. Eu queria identificar padrões, né? Classe A, B, Aham, eu C, lembro. D, É, renda, idade, tudo. E o Tório falou: não, é mais complicado do que isso. O negócio não é tão simples para ser explicado. E aí a gente foi crescendo. O Tório é. foi expandindo os negócios lá de Belzonte, né, para São Paulo. Uhum, E agora a gente tirou ele da cama às 3 horas da manhã, porque ele está morando em Dubai. E verdade. só essa amizade para fazer ele estar aqui com a gente hoje. Mas vamos lá, Tório, vamos conversar sobre. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Estamos disponível, acordado bem, né? Aqui hoje deu só 52 graus, então estou super tranquilo, assim, né? Que beleza aí. A gente estava semana passada aqui no sul, a gente teve 5 graus. Mas, Tório, É. vamos pensar assim: a gente está Hum, lidando com a captação aí há mais de 2 décadas, né? O que uhum. mudou nos últimos anos e o que o gestor que está há algum tempo precisa se antenar, porque está diferente hoje. Se ele não se antenar, ele vai perder espaço nesse mercado. Bom, Rio, vamos lá. Eu acho assim, é um antagonismo na história que eu vou responder, mas assim, mudou muito e mudou pouco. Eu acho que essa é a história. Vamos pelo que mudou pouco, eu acho que é o principal. Mudou pouco é que o que traz aluno ainda é aluno, né? Então, assim, esse é um raciocínio que eu tenho sempre, é que quando você tem uma instituição nova, uma escola nova, um curso novo, você tem que pagar no começo para ter aluno, porque se você não tiver aluno, você não vai ter aluno. Essa é a real, pode parecer idiotice, mas ela funciona. Você tem que ter uma quantidade de alunos para que ele comece a falar e aí você consiga atrair mais alunos. Se você não tiver isso, você nunca vai deslanchar. Perfeito. Tá? Isso não Indicação, mudou. indicação continua sendo o carro-chefe, então. Sim, é o principal, não adianta. A gente trabalha num segmento em que o ticket é alto, né? Ele representa, às vezes, 25% da renda da família, ele representa 20% da renda da família. Essa decisão ela não acontece sem. Quase decisão nenhuma de compra nossa hoje acontece sem indicação. Mas você imagina uma decisão dessa complexidade. Né? Então, você corresponde, igual eu falei, até 25% da renda da família. Então, você precisa de indicação e isso não mudou. Né? Isso não mudou nos últimos 20 anos, continua a mesma coisa. Seja para ensino superior, seja para escola, seja para curso de língua, seja para concurso, o que for. Todos esses segmentos eles continuam dependendo de ter um volume grande de alunos para que você tenha mais alunos. Eu acho que esse é o principal nesse sentido. Isso não mudou e eu acho muito difícil mudar. Em compensação, o que mudou nos últimos anos, eu acho, o principal, Rion, a gente tem ferramentas hoje para medir muito resultado. E eu acho que o grande trabalho do gestor de marketing hoje é entender a jornada de compra. Saber, ou seja, quanto tempo demora a jornada de compra, aonde ela acontece, que canais que ela acontece, quanto que ela está custando. Eu acho que se você tiver essa dimensão clara de, por exemplo, eu vou chutar aqui, por exemplo, eu preciso de, sei lá, de 500 alunos. A gente sempre põe, olha, você vai ter 150 de tráfego direto, você vai ter 150 de indicação, você vai ter 20, 100 de campanha paga, e você conseguir controlar isso e saber de onde estão vindo cada um deles. Isso você tem ferramentas hoje muito fáceis de usar, com todos os preços possíveis, para você medir essa jornada. Porque eu vou dar alguns exemplos. Às vezes a gente tem ensino superior, por exemplo, o básico é um pouco mais complexo, tá?
Mas superior, por exemplo, a gente tem, do momento que o lead é gerado até a conversão, a média hoje em dia é algo como 162 dias. Tá? Mas eu tenho canais, por exemplo, tráfego direto ou orgânico, que passam de 300 dias de decisão. E eu tenho canais, por exemplo, como, às vezes, é uma mídia paga no Google especificamente, que fecha com 70, 80 dias. Às vezes até menos. Uhum. Então, eu acho que o grande trabalho hoje de um gestor de marketing, de quem cuida da captação, é entender esse prazo e essa jornada. Quantos dias demora? Da onde que vem? Qual é a taxa de conversão? E da onde que ele vai fazer isso acontecer? Acho que esse é o trabalho. Eu acho que fora disso são acessórios em cima disso. Tá? Perfeito. Hoje ficou bem mais previsível, né, o que a gente consegue de acordo com o que é feito. Você consegue mensurar bem as ações que a pessoa faz e o que tipo de retorno ela pode dar, né? Você não consegue mensurar ainda 100% offline. Isso, se você vai para um outdoor, se você vai para a televisão, se você vai para um jornal, isso você não consegue medir ainda bem. Né? Essa é a única parte que você ainda tem dificuldade de medir. Mas todo o restante, que é mais de 80% da matéria, você consegue medir com precisão. Mas você sabe o dia que ele entra, o dia que ele sai, quantas vezes ele clicou, quantos e-mails ele abriu, quantas vezes ele visitou a página, que página que ele visitou, quanto tempo, quantas ligações foram feitas, a gravação da ligação, quantos WhatsApp ele trocou, isso tudo você consegue medir. Eu acho que isso é o grande trabalho. A gente brinca, Rion, assim, que não é brincadeira, a gente fala que em 99,9% dos casos, a gente sempre tem dois problemas num cliente. Eu olho um funil. Ou seja, ele tem lead suficiente para converter? Se ele tiver isso, ele vem historicamente isso, eu preciso de melhorar a taxa de conversão dele. Então, todo o meu investimento no cliente vamos melhorar a sua taxa de conversão. Taxa de conversão, leia-se lead para matricular. Uhum. Tá? Pronto. Agora, às vezes eu tenho um cliente que tem baixa demanda, as pessoas não conhecem a marca, e aí então eu preciso de aumentar o estoque de lead. E às vezes tem os dois, aumentar o estoque de lead e melhorar a taxa de conversão. Mas é muito difícil sair desses dois itens. E aí é o básico, Rion. Isso é a mesma coisa que era no passado, há 20 anos atrás. Né? E por incrível que pareça, é a mesma coisa para qualquer indústria do mundo. Educação é assim, mas seguro é assim, banco é assim, telefonia é assim, todo mundo é assim. Né? Um carro é assim. Todo mundo tem que olhar, eu tenho estoque suficiente, eu vou melhorar a taxa de conversão. Eu não tenho estoque suficiente, eu vou aumentar a entrada do funil. Pronto. Perfeito. E aí, a história. Tão simples quanto isso. Mas eu quero aprofundar esse raciocínio, Vitório, Claro. mas antes deixa eu convidar o pessoal aqui. Pessoal, façam suas perguntas aí, a gente vai tentar contextualizar a nossa fala aqui para as expectativas de vocês. Claro. Estou vendo gente aí. E só voltando, Rion, para não ficar também, quando a gente fala de escolas, por exemplo, a escola a gente tem um prazo muito maior. Tá? Escola a gente tem uma média de 270 dias para começar. Tá? Porque assim, a decisão de um pai de trocar de escola ela é muito mais complexa do que do ensino superior ou de um curso de inglês. Porque às vezes a localização é muito importante, né? As duas grandes entradas que é no ensino, as três grandes que é ou a entrada do primeiro ano, ou a entrada na quinta série, ou a entrada no primeiro ano do ensino médio, muito difícil acontecer a entrada fora desses anos. Não sei quando a pessoa muda ou o aluno tomou bomba em outra escola. Essa é real. Senão ele não muda. Né? Então, escola é mais complexo ainda. Porque você tem que entender que essa mudança ela é muito menor, ela acontece especificamente há alguns anos, e aí o tempo é muito maior. Tá? Nós estamos falando de 2 anos, às vezes, de decisão. Tá? Perfeito, perfeito. Tório, vamos aprofundar essa discussão agora, porque você fez uma síntese muito legal ali da questão do funil, você ter a quantidade de leads e a capacidade de conversão, tá? Uhum. Só que aí agora tem elementos aí nesse meio do caminho que são complexos, tá? Por exemplo, uma coisa é você dar uma visibilidade para uma marca. Nunca ouvi falar, agora ouvi falar. Outra coisa vou confiar nela ou não vou confiar nela? Posso pagá-la ou não posso pagá-la? Como que a gente não lida com esse
com esse dilema de credibilidade e do outro lado, ela ter o grau de primeiro, a visibilidade necessária, mas supondo que ela atingiu a visibilidade, ela precisa gerar uma credibilidade para a conversão aumentar, certo? Uhum. E aí, em paralelo, isso tem o preço, tem a competitividade do preço. Mas vamos separar os dois assuntos, né? Ela já conseguiu Tá. a visibilidade, mas ela não está tendo a conversão necessária. Ela precisa aumentar a Uhum. credibilidade dela. Onde que a gente mexe nisso? Bom, até onde a gente tem competência, tá, Rion? E aí é muito real isso, humildemente, tá? Eu acho que algumas coisas, às vezes, são muito básicas, tá? Por exemplo, tá? Você entra no site de uma instituição, às vezes, seja escola, seja o que for, e lá não tem um botão que a gente chama de CTA, não tem um botão de inscreva-se aqui. Não tem um botão de inscreva-se agora. Às vezes é o básico, às vezes escola isso principalmente, mas até ensino superior também, às vezes não tem aquele botão inscreva-se agora, inscreva-se aqui, deixe seu dado aqui. Isso atrapalha muito, porque você tem um volume de tráfego no seu site, mas você não consegue transformar esse tráfego em lead. Então, acho que essa é a primeira camada, né, que a gente chama de CRO, né, ou seja, transformar. Mas aí é falha, eu brinco, é falha técnica, é falha de conhecimento da gestão do processo, né? Sim, claro que é, Rion. Mas, eu fui ligar meu ar aqui, tá quente pra caramba. Mas, assim, é falha técnica, Rion, mas também é cultural, às vezes. Tá? Acho que não é só uma questão técnica, né? Às vezes, principalmente escolas, por exemplo, que falam, mas não vamos colocar esse botão, é muito agressivo, uma coisa nesse sentido, isso Entendo. acontece. Tá? Outra coisa que muita escola coloca, e muito ensino superior coloca, que eu acho muito bom, é aquele botão do WhatsApp. Aí você põe aquele botão do WhatsApp. Ele funciona muito bem para você fazer um tipo de conversão dessa. E eu sou super fã daquele botão, porque eu acho que se a escola atender, a instituição atender no WhatsApp bem, você resolve bem. É uma comunicação muito melhor do que e-mail. Tá? Mas eu acho que essa questão, você entender o comportamento de como ele anda, de onde ele clica, do que ele busca, você já consegue otimizar bem isso. Tá? O Uhum. segundo ponto é o seguinte, ensino superior, a decisão demora mais ou menos 9 meses. Tá? E essa decisão, ele responde 3 perguntas mentais que ele tem, e ele demora a responder essas perguntas. A primeira eu vou estudar agora ou não? Tá? Isso demora 3 meses na cabeça dele, pelo menos, e vai pesquisar informações sobre isso. Deve estudar agora? Qual é o melhor curso? Qual é o curso? Não sei o quê. Ele vai fazer teste vocacional, ele vai entender. Então, essa decisão, primeiro que ele toma tomei a decisão, vou estudar agora. Demora 3 meses. Depois ele vai decidir o que eu vou fazer. E aí ele vai para uma segundo 3 meses, que ele demora 3 meses para responder isso na cabeça dele. E aí ele vai pesquisar no Google essas informações. Uhum. No final, ele vai decidir aonde eu vou estudar. Então, a gente tem que entender que são minimamente 3 momentos. Tá? E aí você tem que preparar conteúdo para os 3 momentos. Perfeito. E entender que, às vezes, um cara que entra em que a gente chama de topo de funil, que ele quer saber o seguinte, eu vou estudar agora, esse cara não vai converter agora. Ele vai converter só no intake que vem, só no outro semestre, né? Ou no outro ano que ele vai converter. Ele está buscando ainda informação, está muito no começo ainda. Mas você tem que dar essa informação para ele. Se você conseguir fazer isso, você consegue essa credibilidade que você falou para que ele consiga fazer essa conversão. Tá? Perfeito, perfeito. Aí a gente já entra no campo do inbound marketing, né? Que o Pé não sabe Sim. esse conteúdo que a gente põe lá. Agora, eu tenho visto hoje, vê se você concorda comigo, eu tenho visto 3 níveis de coisas. Gente que ainda não trabalha com inbound marketing, porque não entende isso. Gente que trabalha com inbound marketing, mas está num nível de commodity, põe o que todo mundo põe, quer dizer, copia Sim. do que o estudante e joga lá, um e-book. Sim. Sim. E gente que está entendendo essas etapas que você falou e indo nas dores do cara. E aí o inbound passa a ser muito mais relevante, né? O que você acha E eu sobre isso? acho que tem um adicional disso, Rion, e isso a gente tem investido muito nos últimos 12 meses. Fora essa interpretação de que o conteúdo está mudando para vídeo. Ele está saindo do texto e indo para vídeo. Uhum.
né? Isso é um fenômeno que está acontecendo. Né? Então, a gente tem assistido isso. Eu vou dar alguns exemplos para você. A gente tem clientes e a gente fez o teste. Tá? A gente tem o mesmo conteúdo em blog e a gente fez um videoblog. Tá? O conteúdo de blog, ele teve, nas 2 primeiras semanas, 49 visualizações. Tá? E aí, quando eu vou para o vídeo, ele teve 250 visualizações. É 5 vezes maior a visualização de vídeo. Então, a gente está indo para um modelo de consumo de vídeo, né, no mundo inteiro. O Vianney usa um termo que eu esqueci agora como ele chama, utilização, um negócio assim, né, mas ele está super correto. A gente está indo para um conteúdo de vídeo. Então, hoje em dia, eu acho que além dessa questão do inbound, mas não se restringe ao blog. Isso ele é muito pequeno. Você tem que tentar, de alguma maneira, fazer vídeos curtos, que respondem à dor, corta o vídeo, entende ele como uma ferramenta. Então, dessa forma, por exemplo, o canal do YouTube da instituição fica algo muito importante, o que não era talvez há 2 anos atrás. Né? E vídeos interessantes e vídeos adequados para o público, né? Não é aquele vídeo institucional, é um vídeo adequado para o público. Eu acho que isso é um fator muito preponderante na escolha. Se você conseguir fazer isso corretamente, agora não se restringe a texto. As pessoas, infelizmente, elas não estão lendo mais. Né? O consumo de vídeo é muito melhor. Tá? E isso é uma informação relevante, né, que afeta bastante o processo. E a gente... afeta bastante. Você para de consumir. Você não precisa de consumir só de uma maneira. Né? Ainda mais a gente que é instituição de ensino tende a ter um texto muito longo, muito pesado, muito caracterizado. Você consegue fazer um vídeo de acordo com a sua marca, não precisa de ser descontraído. Se a sua marca for descontraída, ele é descontraído. Se ela não for, ela não é. Acho que de acordo com o posicionamento que você tem. Se você seguir o posicionamento e ser verdadeiro, você consegue ter uma visualização muito melhor e uma conversão muito melhor. Tá? Perfeito. E isso está acontecendo também no campo pedagógico, né? Os conteúdos dos Claro, cursos em AD estão migrando muito mais para vídeo também, né? claro. É uma tendência. A gente consome vídeo. Né? A gente deixou de consumir televisão, mas a gente consome vídeo no celular o tempo inteiro. E vídeos curtos, né? Isso é uma outra lição que a gente tem aprendido muito nos últimos 24 meses, mas nos últimos 12, absurdamente, que é o vídeo curto, é o vídeo de 1 minuto, é o vídeo de 1 minuto e meio, e ali ele tem que passar, é um corte, às vezes, de uma live como essa, e ele tem que passar a informação que você precisa nesse período, aprender isso, que você tem que dar informação nos 4 primeiros segundos, senão você perde audiência. Há toda uma ciência envolvida nisso que a gente tenha tentando aprender, não é simples, mas está tentando aprender para que a instituição entregue melhor, porque tem uma vantagem do vídeo curto que você pode mandar pelo WhatsApp. Né? Então, o consumo também é muito mais fácil, porque no fim da história, você pode ter um CRM, você pode ter algo mais complexo do mundo, mas tem que comunicar com o cara. E se você tiver um WhatsApp Business como uma ferramenta razoável, você consegue fazer isso tudo. Né? Acho que esse é o ponto que eu acho principal. Tá? Acho que essa mudança ela não volta mais. Quero pegar num outro ponto importante aqui, mas antes vamos. O Renan está perguntando para a gente lá que dica que a gente dá para quando eles têm dificuldade de convencer o mantenedor das escolas a aplicar essas tecnologias todas. É difícil, Guilherme, não tenha dúvida. Essa é bem-vindo à minha vida, né? Acho que essa é mas acho que a primeira coisa nisso é você mostrar número. Né? Quando você mostra número, não tem discussão. Né? A cultura de número, a cultura de dados, é uma cultura que a gente tem que investir. Quem trabalha com marketing tem que ter muito tempo investido nisso. Né? E isso é o ponto mais importante. Se tiver número, dados, você consegue mostrar o antes e depois. E aí a competência nossa é mostrar o antes e depois. Perfeito. Tony, acho que esse é o ponto. Deixa eu fazer uma outra provocação. Há quem diga que esse conjunto de tecnologias que a gente precisa para trabalhar o funil todo, tá? Aumentou muito o famoso CAC, o custo de aquisição do cliente. Né? Como é que você vê esse custo de aquisição do cliente no cenário educacional de hoje?
Tá. Aí, boa pergunta, Rio. Aí a gente vai fazer uma outra coisa. Vamos fazer a correlação, então, do CAC e LTV. Então, ou seja, o CAC é o custo de aquisição, o LTV é quanto de receita ele pode dar ao longo dos anos para você. Perfeito. Então vamos fazer essa correlação, que eu topo fazer essa correlação. Tá? E toda discussão que eu tenho com o mantenedor, eu adoro essa discussão. Tá? Vamos lá. Então, vamos fazer uma conta básica. Tá? Eu não estou com a minha calculadora agora, você me ajuda que eu não consigo fazer uma conta de cabeça. Mas vamos assumir que uma mensalidade média de R$800, 4 anos de curso. Uhum. Vai dar 800 vezes quanto? 48 vai dar 38 mil. 40 mil. R$38.000 é meu LTV. Certo. Uhum. Tá? Quanto que eu topo pagar para um aluno desse, para me ter R$38.000 de receita? Né? Aí, vamos lá. Qual que é a média de um aluno hoje no Brasil? Ensino superior, R$978. Tá? Então, se eu dividir 38 por 978, eu tenho 30 e quase 40 vezes, sei lá, 42 vezes a quantidade, a receita que ele pode me dar pelo custo que ele me dá. Uhum. Para a gente, qualquer relação de ensino superior acima de 29, ela é boa. Para presencial, EAD. Presencial, tá? Curso de língua acima de 14 vezes, curso de EAD acima de 19 vezes e escola básica acima de 71 vezes. Tá? Então, é sempre o que eu olho, é o outro lado. Eu falo, olha, ok, vamos ver o custo. Tudo bem, eu topo discutir o custo. Mas eu topo discutir também qual é a receita que ele pode me dar. E aí nós estamos falando de R$39.000. É lógico que aqui eu tenho que embutir a taxa de evasão dele. Verdade. Eu tenho que descontar a taxa de evasão dele. E aqui também eu tenho que descontar se eu dei desconto para ele ou não. Se eu dei desconto também, eu vou tirar do LTV. Tá? Mas quando eu... E ao final, acima de 29, olho fechado, vai embora. Agora, os grandes grupos que publicam, eles publicam que acima de 14 está lindo. Acima de 14, passa na NASA. Para o pessoal entender bem o que você está falando, que se o cara render 14 vezes mais do que você pagou para tê-lo, já valeu a já pena. Já pagou, já vale a pena. Só que eu sei, escola dá 70, irmão. Escola dá 180, mas assim, a média acima de 70 tá lindo. Porque o tempo que o cara fica é muito maior lá, mas... É muito maior. Né? Então, você tem que olhar a receita, você não tem que olhar só a despesa. É lógico que você tem que olhar a despesa, você tem que controlar esse gasto. Tá? Agora, essas ferramentas, eu acho que elas te ajudam muito mais aonde você vai investir. Porque quando você investe uma grana em cima disso, e aí eu vou ser muito sincero, a gente está acostumado a montar isso. No primeiro ano, quando você usa isso tudo, ela consome 25% da sua verba. Depois ela vai caindo 15, 12, 5 agora, quando o cara tem 3, 4 anos. Tá? Uhum. Agora, ele te ajuda a te enxergar um número muito melhor, que é aonde eu estou investindo dinheiro, o que está me dando retorno. Porque a gente calcula pelo canal. Eu vou pegar exemplo de escola. Eu faço o evento aqui, não sei o que e tal. Quantas pessoas vieram desse evento? Quantos delas converteram? Qual foi o custo do evento? Qual foi o custo do evento dividido pela quantidade de matriculados? Né? Qual é o LTV desse matriculado? Então, se eu fizer essa correlação entre todos eles, você acaba tendo uma visão melhor do resultado. E eu acho que é isso que a gente investe no começo. Depois ele vira automático. Né? Depois você consegue entender isso, mas realmente ele assume um custo maior no começo. Tá? Isso não tenha dúvida. Tá? Mas quando você olha por essa... Mas eu falo que é sempre mais barato do que mídia, Leon. Tudo que você faz isso é muito mais barato que mídia. Sem dúvida. Tira a verba de mídia. Evidentemente. Quando você olha por esse ângulo, né, você consegue ver, justificar muito mais o investimento e ver a importância disso, né? Porque você tem ainda muitas, principalmente na educação básica, né, muitos mantenedores que ainda não conseguem entender a lógica competitiva que está no setor hoje e a necessidade de investir. Por exemplo, um custo de um aluno de educação básica é muito baixo. Né? Se você soma tudo, a média que a gente tem é R$311. Isso é ridículo. Agora, você captar um aluno por 311 e ele vai te dar, vamos lá, se ele está no primeiro ano, se você trabalhar mal, ele vai te dar 9 anos de receita. Pois é.
Se você trabalhar mal, você vai ter 9 anos de receita. Né? Olha a quantidade, e aí vem o irmão, e aí vem indicação, porque depois vai vir o irmão. Então, assim, é uma receita absurda que você pode ter em escolas, e às vezes as pessoas não fazem. Essa conta é a real. Eu prefiro fazer a conta ao inverso, tá? Mas ela é difícil de fazer, tá? Ela não é um negócio muito simples, tá? Porque às vezes a escola não tem a taxa de evasão clara. Né? Às vezes ela não tem isso por canal, né? Porque uma coisa importante, por exemplo, hoje eu tive uma discussão com um cliente de o seguinte: olha, qual promoção a gente vai manter agora? Por exemplo, ensino superior, tá? Vamos manter desconto no Enem pela nota, vamos dar 20% de desconto no primeiro semestre, ou vamos dar sei lá, um outro tipo de desconto. Essa é a discussão. E eu devo ir para o cliente e falei o seguinte: vamos fazer o processo inverso. Eu quero saber, desde que entrou no ano passado, por desconto, quem ficou, quem renovou. E essa conta que a gente tem que fazer, e nós vamos então manter o desconto daquele que renovou. Porque não adianta eu captar muita gente no primeiro semestre e o cara evadir porque era nota de desconto do Enem, por exemplo, que era só no primeiro semestre. Então, essa conta também você tem que colocar na ponta do lápis para você entender aonde que você vai. E se você tem tecnologia para isso, você consegue entender isso e tomar a decisão correta baseada no número, não no achismo, não eu acho isso, ou eu penso isso, ou eu acredito nisso. Não é? Isso é um desafio para a gente. Você tocou num ponto nevrálgico aí que eu vivo debatendo na discussão com os mantenedores, né, que quando você capta de uma forma ostensiva um público que não obrigatoriamente é o seu, ou não obrigatoriamente está preparado para pagar a sua instituição, você acaba aumentando sua taxa de evasão e ficando com a falsa ilusão de que você aumentou a captação, né? Sim. Em alguns casos, Ion, isso depende de uma evolução evidente do cliente. Em alguns casos, e hoje, por exemplo, eu fui trabalhar com isso, eu não trabalho mais com meta de cabeça, de número de cabeça. Eu trabalho com meta de receita. Olha, a gente quer, neste intake, captar 5 milhões de receita. Entendeu? 10 milhões de receita. Então, você não olha um número. Eu não quero ter 2 mil alunos. Eu quero ter 10 milhões de receita. E aí, 10 milhões de receita eu posso ter com 1.000 alunos, com 1.500 alunos ou com 1.200 alunos. Né? Depende da sua capacidade de entregar isso nessa maneira. Porque, vamos pegar, por exemplo, se eu tenho um presencial de 1.000, eu tenho um semipresencial de 600, eu tenho uma de 150, se eu olhar a cabeça, quando o cliente vem para mim, falar, vou olhar a cabeça. Eu falo, então tá bom, põe todo mundo a 150. Entendeu? A receita dele vai cair absurdamente. Mas ele olha, não, estou super feliz porque eu captei aluno, captei a maior captação da história. Cara, pagando 58 de mensalidade no primeiro semestre, de AD. Então, com uma taxa de evasão de 50% ou 60% no primeiro semestre. Então, é ilusório isso. Todo mundo está se enganando. Então, eu prefiro trabalhar, não. Olha, a expectativa de receita que a gente tem é essa, e eu preciso de entregar essa receita. Não é fácil. Tá? Nem sempre acontece. Né? Vamos ser honestos também, não é um negócio... porque não é simples, principalmente no pós-pandemia. Quando a gente desnata preços, a gente cai o preço, é muito difícil voltar. Eu tenho pouquíssimas experiências de quem consegue voltar ao preço. Não consegue voltar ao preço. O preço, se você caiu, ele vai caindo. Infelizmente, no Brasil, o preço cai absurdamente. Eu tive uma apresentação aqui em Dubai há 2 semanas atrás, e eu falo isso o tempo todo. Toda vez que eu tenho chance de falar com gestores no Brasil, é que o Brasil é, hoje, disparadamente o melhor país de captação de aluno no mundo. Nós temos as melhores tecnologias, as pessoas mais preparadas para fazer isso. Disparadamente, não tem ninguém igual a gente. A gente opera em 19 países, ninguém chega perto de um gestor, mas por causa da competição. O que o Brasil fez nos últimos 20 anos de competição, nenhum país do mundo teve. Então, a gente teve um nível de competição muito alto, o nível subiu muito, muito mesmo. E aí você tem essa
esse histórico muito grande de competição, mas ninguém no mundo faz um ensino superior a $100 por mês. Ninguém no mundo existe. País nenhum no mundo faz um ensino superior a $100. Nenhum, só o Brasil e o México copiando a gente num pedaço, mas é só. Ninguém. Quando você chega, por exemplo, eu estava aqui numa reunião, como se fosse o MEC aqui, na hora que eu falei que o Brasil tem 3 milhões de alunos a $100 por mês, o cara fala, não é possível. Nem entende isso, Leon. Isso não passa nem na cabeça das pessoas fora do Brasil que existe isso. E a gente conseguiu fazer isso. E aí eu falo para eles, mas tem um detalhe. Um ensino superior a $100 com 30% de EBITDA. Aí os caras falaram, não é possível. Né? Porque o ensino fora do Brasil ele é muito caro. Em todos os sentidos. Por exemplo, a gente tem muitos grupos educacionais aqui na Ásia. E com ticket muito alto em colégios. Tá? A Ásia inteira ela segue um modelo de escola britânica. Aqui não é escola americana, aqui é escola britânica. Todo mundo segue escola britânica. Assim. Aqui em Dubai, nesse calor de hoje, 52 graus, as crianças vão para o de gravata até hoje. Minha nossa. Todo mundo vai de gravata para a escola. Tá? Mas é porque são escolas britânicas. Nós estamos falando de um ticket médio de 20 a 30 mil dólares ano. Então é muito caro. Né? E aí você acaba tendo, nessas operações, se você olhar hoje, por exemplo, se você for hoje na Nasdaq, por exemplo, e olhar todos os grupos educacionais, a gente deve ter 18 abertos, 19 abertos. Tá? Ensino superior são só 5. Todos os outros são escolas grandes, grupos grandes, com isso, e eles têm uma operação grande, com 30 mil dólares de escola, escolas muito bem montadas, mas no final eles não conseguem 12% de EBITDA. 13% de EBITDA. É lógico, descontando o aluguel, tá? Se eu colocar o aluguel, sobe para 22%, para 23%. Tá? Mas se eu tirar o aluguel, dá 12%. E é o que eles conseguem. Né? Por um preço muito alto. Então, assim, não existe preço baixo. Para não falar que não, eu conheço uma operação na Índia que tem 1 milhão de alunos. Um grupo educacional. Né? Tem 1 milhão de alunos. Eles conseguem fazer um preço mais baixo, mas mesmo o preço deles é 6 mil dólares. Né? Muito, muito maior que o nosso, né? Muito maior do que o nosso. Bom, tá. A gente podia entrar no... semi-privado, é uma coisa meio estranha para a gente. Assim. É quase um sistema S, mas não é um sistema S. Tá? Mas eles têm 1 milhão de alunos. Entendi. A gente podia entrar num tema polêmico aqui, mas não é a nossa pauta. A gente vê se essa eficiência nossa não comprometer um pouco a qualidade do que a gente entrega. Não tenha dúvida, Reão, que sim. Mas... Não tenha dúvida que sim. Esse é outro ponto. E às vezes eu sou questionado disso, mas eles falam assim para mim, Tório, mas com que qualidade? Você entrega $100, mas com que qualidade? E aí eu respondo sempre a mesma coisa, Reão, que eu falo o seguinte. O que é qualidade para você? O que é qualidade para mim? E o que é qualidade para um público de renda menor no Brasil, com uma diferença de pirâmide social gigantesca. É lógico que esse de $100 ele não é para um público AB. Não é. Você não entrega qualidade para ele. Mas eu acho que para quem tem a primeira vez no ensino particular, ele pode se entregar uma qualidade melhor. Tá? Aquilo tem valor agregado para ele, né? Não é? Você usou o termo melhor que eu. Né? Tem valor agregado para ele. Né? E você tem público, isso é que é importante. Você tem público para isso. Tem. Porque no mundo você não tem público. Sabe? Uma pessoa na Índia, por exemplo. A Índia é um negócio muito maluco. Eles têm 6 milhões de estudantes de engenharia. É um troço surreal. Mas na Índia não existe uma escola pobre. Ensino superior não existe. Pobre na Índia não faz faculdade. Na Índia, ainda com 6 milhões de engenharia, ela tem uma taxa de cobertura que não passa de 12%. E é o RH do mundo. Mas ela não passa de 12%.
Né? Por quê? Porque ela não tem eles não conseguiram fazer um modelo igual o do Brasil tem, só graças à competição no Brasil. Você tem um modelo que eu falei de $100 com uma qualidade para este público. Né? Porque né? Querendo ou não, uma inclusão social significativa que está sendo feita no Brasil, né? Não Sim, claro que dá sim. para negar isso. Claro que sim. Né? E isso, Rion, fez com que o profissional do Brasil, e isso eu falo para todos os meus colegas e que vêm aqui com a gente, fala isso, criou um mercado gigantesco para o profissional do Brasil. Que é demandado toda hora, muita gente já está fora, né? Mas podia ser muito mais. Tem a questão do idioma, que aí todo mundo esbarra um pouco nisso. A gente não tem, né, no Brasil, menos de 1% você tem inglês fluente, menos de 5% tem alguma noção de inglês. Né? Mas se você tivesse isso, a gente tem um mercado gigantesco fora do Brasil. Porque na hora que a gente faz reunião aqui, hoje a gente, cara, Malásia, Hong Kong, Singapura, qualquer lugar desse, todo mundo fica assim. Para que a gente mostre o que acontece no Brasil, o tipo de reunião que a gente faz no Brasil, ou o tipo de abordagem que tem no Brasil. Isso não tem lugar nenhum. Interessantíssimo. Esse assunto a gente Né? foi longe, Vitória. Mas tem Né? umas provocações e umas perguntas importantes para te fazer, tá? Tá bom? Dentro essa estrutura que hoje bem interessante, que a gente trabalha no funil de captação para o cliente novo, tá? Uhum. Por que as instituições não conseguem aplicar a mesma lógica de eficiência, né, para trabalhar o seu Retenção. aluno e o seu egresso, uma vez que eles são peças-chave na indicação e na captação de novos alunos, novos clientes, né? Eu vejo pouquíssimas instituições ainda usar a mesma tecnologia ou dar o mesmo valor ao trabalho com o aluno e o egresso nesse sentido, né? Como é que tem sido a sua É experiência? verdade, João. Aí a gente pega um outro indicador que é o churn, né? Ou seja, a taxa de a gente faz CAC, LTV, a gente tem que calcular o churn também, que é o desligamento, que é a saída. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista, João. Acho que nos últimos 2 anos isso mudou, acho que já tem mudado. Tá? Acho que muitas instituições estão fazendo um bom trabalho disso, usando tecnologia, e eu vou citar um exemplo aqui de um cliente nosso, a FMU faz isso muito bem. Ela implementou primeiro na retenção, para depois fazer na captação. Isso para a gente foi algo surpreendente. Foi a primeira vez na história que a gente teve um cliente que fez desta maneira. Uhum. Eles procuraram a gente, não, eu quero fazer na retenção. E aí montamos todas as regras, todos os processos, toda a otimização para a retenção. E só agora, por exemplo, depois de 1 ano, é que a gente foi para a captação. Mas é um caso, né? Não é padrão. Tá? Mas a gente percebe que isso vem acontecendo. A gente trabalha para listadas, né? Então as listadas já fazem isso bem, né? Não vamos, né? Todas elas têm um bom trabalho nisso, elas já têm essa preocupação muito grande, porque isso no final é o valor da ação, então eles têm essa preocupação com a retenção e eles vêm fazendo isso muito bem. Mas eu acho, e o principal que eu falo, às vezes, quando eu estou com o cliente, eu falo assim, o marketing vem até aqui, daqui para cá ele não consegue fazer mais nada. Eu tenho que mexer no produto. E aí, quando eu vou mexer no produto, a instituição é muito resistente. Porque chega uma hora que não dá. Chega uma hora que o marketing ele estourou a capacidade dele. Não adianta eu comunicar para o cara 20 vezes que ele vai evadir ou que ele não está satisfeito, se o produto que ele está comprando, aquele curso que ele está comprando, não está na expectativa dele. E se às vezes eu falo com o mantenedor, você tem que trocar. Seu curso está ruim. Você tem que fazer vai lá, mede o NPS, cara. O NPS negativo. Eu tenho onde tem NPS negativo de curso. Eu falo, você tem que trocar o curso. Você tem que adaptar o curso, você tem que fazer uma diferença. E aí, mexer nisso é muito complexo. Isso é uma outra discussão que a gente tem, né? Que isso aí, fora do Brasil, é uma vantagem muito maior, é que o marketing, em qualquer indústria do mundo, ele tem mais poder sobre o produto. Em educação, não tem. Ele não pode gerir o produto. O produto não é dele. Ele não pode falar, esse curso está muito caro. Assim. Nem isso ele pode falar. Né? Nem isso ele tem. Ele não tem autonomia de desconto. Quanto mais de grade, quanto mais de modelo acadêmico. Porque, olha, às vezes a gente fala, você tem um curso ruim, velho e chato.
você não vai vender mais. Né? Então, às vezes, eu acho que ele esbarra numa barreira que ainda não quebrou, que é a barreira do produto. Se você não mexer no produto, não vai adiantar. Você tem que mexer no produto. Sim, e aí nós estamos falando de uma ampla variedade de nuances que esse produto tem, né? Não estamos falando só... Porque você entra numa discussão acadêmica, o cara está pensando que você está falando no conteúdo que ele vai ensinar. E a gente está falando em muito mais elementos. Não, eu vou dar um exemplo assim. Foi cliente nosso muito na ENIAC, por exemplo, lá em Guarulhos, do Rui. O Rui tem entrada todo mês. Cada mês ele tem uma entrada. Né? E no ensino tradicional, presencial, ele conseguiu fazer isso. Perfeito. E por isso o Rui capta muito mais do que qualquer outra pessoa do tamanho dele. O Rui capta 3 vezes mais do que o Rui Pedro. 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa do tamanho dele. Agora, o que ele fez? Ele fez um sistema muito inteligente, que já me explicou 1000 vezes, e eu, muito burro, não consigo entender, mas ele consegue colocar aluno novo todo mês. Então, eu não tenho matrícula ali em fevereiro, março. Eu tenho matrícula todos os dias. Um aluno entra agora, possivelmente 21 de junho, não. Mas até o mês passado, possivelmente, ele entrava no semestre passado. Esse agora não é ponto 2. Então, isso é uma mudança de produto inteligente, no meu entendimento. Né? Você consegue fazer. A gente tem outros clientes que já conseguem ter 2, 3 entradas por semestre. Estamos falando já da estrutura do produto, né? E aí tem variáveis de todos os tipos, né? Dessa que você falou, que é super impactante. A gente vai lançar um curso com entrada diária agora, não mensal, né? Vai superar o Rui lá. Mas independente disso, tem as outras questões. Uma você já falou, por exemplo, da parte de vídeo está preponderando em relação ao texto. Você já tem... A gente ainda vê a instituição com EAD, onde você tem PDF para o aluno baixar, né? Sim. E outras que não é só o vídeo, ela já consegue trabalhar o vídeo com a duração correta e com a pegada didática correta, onde ela analisa, inclusive, vi uma instituição agora que faz até reconhecimento facial da pessoa que está assistindo o vídeo para ver o nível de atenção dela e a oscilação. Se o vídeo está muito chato, ela troca o vídeo. Mas, Guion, aí vem um detalhe, a gente usa isso, né? Peppering, que chama, né? Eu não lembro o termo correto agora. A gente tem tecnologia para isso. Isto custa, essa tecnologia, para olhar para o olho dele, ver se ele está distraindo ou não, se está fazendo, isto custa 0,9 centavos de dólar. Impressionante. É tão fácil de colocar, é tão simples de colocar, né? Mas não coloca. Mas essa é a cultura, né, da eficiência. É uma cultura. Né? A gente tem um curso de inglês, cliente nosso, e a gente usou inteligência artificial, uma tentativa, nós fizemos a primeira vez, né, de reduzir a evasão, mas em cima do conteúdo. Então, a gente usou inteligência artificial para identificar isso, né, e para identificar outros comportamentos de quem estava terminando o curso, de quem não estava terminando o curso. Era um curso de inglês, é mais fácil de medir, porque é uma matéria só, na teoria é bem mais fácil de você fazer isso. E a gente usou isso. Então, uma das coisas que a gente precisava de fazer era traquear o vídeo, ou seja, eu entender todo momento se ele está fazendo isso ou não e se ele está saindo do vídeo ou não. Beleza. Super fácil, na teoria. Aí você vai. Quantos LMS permitem isso? Muda ou não permite? Blackboard não permite. Então, o sistema que todo mundo usa de aprendizado, ele não permite fazer isso. A gente teve que migrar para o Google, porque no Google, sim, no Google eu consigo, lá naquele, esqueci o nome daquilo, eu consigo traquear cada segundo, em cima disso eu fazer a análise, e aí nós conseguimos fazer e aumentamos 40%, melhorou 40% a evasão dele. Chama Lingopes, é uma escola de inglês lá em São Paulo. Mas foi super difícil fazer isso, porque você não conseguia traquear, porque o Moodle você não traqueia. Essa é real. O Moodle você não consegue fazer isso, então daqui a pouco você não consegue fazer isso. Né? Pelo menos aonde eu sei. Né? Então é difícil. É uma mudança, igual você falou, no produto. E essa é a preocupação que eu tenho, para melhorar
o marketing ele tem um limite. Chega uma hora que não dá mais, que aquilo tudo vira um negócio chato. Vou te dar, então, um dado que eu aprendi recentemente, ver o que você acha disso, já que você está falando desse mudar o produto. Há pouco tempo, eu participei de umas pesquisas que estavam analisando, correlacionando o NPS, né, para quem está chegando agora, o Net Promotion Score, né, que mede a satisfação e indicação do aluno, estava correlacionando o NPS dos alunos de uma instituição, né, nos vários semestres já, com o NPS dos egressos dessa instituição. E aí a pesquisa foi muito interessante, porque notou, primeiro, que deu diferente o NPS, tá? Claro. Mas o que ela mostrou foi claramente que os elementos que a pessoa usava para recomendar a instituição enquanto era aluno era diferente do que depois que ele era egresso. E aí, para o egresso, alguns elementos do produto passaram a pesar muito mais do que quando ele era aluno. Porque quando ele era aluno, tinha vários elementos estruturais do produto. Comunicação adequada, o processo das provas, o sistema de avaliação, ele vê acessar ou não plataforma, essas coisas todas. Para o egresso, isso perdeu força e ganhou força o valor agregado que ele tinha com aquilo que ele aprendeu. E aí, nessa instituição que fez a pesquisa, o NPS do egresso caiu muito em relação ao NPS do aluno, porque ele percebeu que havia ele tinha uma expectativa de maior valor agregado com aqueles cursos, né? Sim. E aí, agora, olha, vamos fazer uma conta. Você tem uma instituição ali que está começando ali, ela está com muitos alunos, poucos egressos. Mas imagina uma instituição que tem 20, 30 anos, que ela tem 10 mil alunos e 40 mil egressos. Olha que universo que ela está perdendo de trabalho, né? Além de não fazer o trabalho adequado com o egresso, ela não mensura os elementos pelos quais ela poderia estar instrumentalizando esse egresso para ser captador de alunos para ela, né? Mas isso é cultura, né, Rion? É difícil, né? Então, assim, é difícil. Eu lembro, tá, Trivelato, quando ele começou lá atrás, ele fazia todas essas pesquisas, levantava tudo, e a gente tinha cliente junto e tal, nós entregava para o bem e falava, e agora? E agora? Né? Vamos mudar. Né? É um esforço absurdo para isso, mas a instituição ainda... o produto ainda é complexo, Ion. Eu acho que essa é a real, assim. E aí, qualquer lugar do mundo, tá? Pro lado da Ásia também, nos Estados Unidos também é a mesma coisa, cara. Mexer no produto é muito difícil. Sim. Né? Muito difícil. Eles são muito... Aquilo ali é uma caixa fechada que é muito difícil acessar, né? Agora, eu sou testemunha desse processo que a gente recuperou aqui no caso da Uniamérica, que quando a gente comprou era uma pequena faculdade falida, depois se transformou num centro universitário. Boa parte do sucesso dessa transformação se deu pelo fato da gente ter envolvido os egressos nesse processo de transformação. Claro. Isso deu muita força para a gente. E eu, com todos esses 25 anos no setor, não tinha ideia do quanto isso era relevante, entende? Não tinha ideia mesmo, só vivenciando que eu fui entender. Que você consegue perceber, né? Agora, mesmo assim, a gente continua sem ferramentas adequadas para trabalhar esse egresso, né? Quer dizer, a gente fez isso de uma forma muito legal, só que toda essa tecnologia que a gente usa ali para gerar o lead, para fazer o funil de captação, a gente não usa para continuar se relacionando com o egresso. E aí tem um problema, né, que no Brasil é mais sério, porque qualquer lugar do mundo, né, sei lá, qualquer lugar, pelo menos os 50 maiores países, a universidade tem acesso ao imposto de renda do aluno, né? Não que ele saiba a renda, mas ele sabe a faixa de renda. Né? Então, esse dado é público, então você consegue acompanhar. Né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito forte. Né? Ou seja, por lei você é obrigado a acompanhar. Porque a taxa de empregabilidade ela é muito importante, a taxa de renda ela é muito importante. Porque se você não estiver subindo, você perde financiamento estudantil. Então, você tem um dado que é público. Né? E é público, puxa, a gente já foi na Colômbia é público, no Chile é público, na Argentina é público, no Paraguai eu não lembro se é público, mas nesses países eu sei que é público, aqui é super público, tá? Então você acaba acompanhando essa evolução do aluno porque você tem o dado, independente dele. Porque como ele foi seu aluno, você trava no CPF dele e aí você tem acesso à renda dele. E aí você consegue saber a evolução dele. Mesmo que você não sabe individual, mas você sabe por faixa. E aí você consegue fazer com outros instrumentos que não sejam apenas ele voluntariamente entregar informação.
É porque hoje a gente depende dele voluntariamente para entregar a informação. Uhum. Né? Muito legal. Tório, a gente tem 10 minutos só, tem umas perguntinhas É, aqui, mas eu quero fazer uma última pergunta para você, tá? tá. Antes de entrar a pergunta do Guilherme lá, queria te perguntar relativamente ainda a um negócio muito importante que a gente tem, né, nesse segmento, que você estava falando há pouco, o que eu acho que é uma das maiores falhas ainda no marketing das instituições e dos gestores que vêm de outros segmentos de fora, que é o timing do processo da educação. Tá? Uhum. Você vai vender uma cerveja, alguma coisa assim, você tem uma mudança ali na sua campanha que em 2 dias muda o resultado total. Sim, A educação ela tem uma complexidade maior de tomadas de decisão. Tá? sim, E isso faz com que a velocidade do processo, claro que você pode mexer em muitas coisas ali. Né? Você lança uma promoção de 50% de desconto, você vai ter um impacto de captação sim. imediato. Mas a construção de um processo de uma força de captação perene numa instituição de ensino, ela não acontece do dia para a noite. Ele é um conjunto de variáveis que vão se formando, até naquela comunidade onde ela está inserida, que vai passar a olhar aquela instituição de uma maneira diferente. Né? Quando não existia Uhum. todo esse mundo online, a gente ia lá na maternidade buscar o aluno, mesmo que ele só Sim. pudesse se matricular 3 anos depois, porque você estava construindo um relacionamento e nele uma percepção de qualidade, de Isso é visibilidade. verdade, né? Você faz a São Camilo, né? Isso é verdade, né? Não é Assim, mentira. de verdade. Agora, nesse mundo digital todo, né, onde os times são, obviamente, muito mais rápidos, mas as escolhas, né, um pai começa a procurar uma escola por um filho, ele quer olhar um monte de variáveis antes de tomar essa Sim. decisão, ele vai amadurecendo isso, né? Você acha que nós não estamos ainda num contraponto aí, não é num contraponto, numa ambiguidade entre a demora a construção de um modelo mental para tomadas de decisão e a velocidade com que a instituição quer Sem converter dúvida. o cliente? Sem dúvida, Rion. E eu vou acrescentar um exemplo para você, tá? Em cima disso, que é super difícil isso, mas uma realidade nossa, mas para exemplificar isso que você está falando, tá? Setembro do ano passado, outubro do ano passado, a gente tem clientes que estão muitos anos na casa. Então, a gente tem 5, 6 anos de histórico, né, guardados em database. Né? A gente tem uma quantidade enorme de dados. E a gente resolveu fazer um exercício que a gente tinha uma suposição. Tá? Por exemplo, que um aluno que... Porque quando você... Por exemplo, vamos pegar Google e Facebook, tá, Rion? Assim, para exemplificar isso muito claro. Uhum. Se você vai no Google buscar uma informação, você vai perguntar lá onde meu filho deve estudar. Qual escola melhor que tem no bairro de fulano de tal? Tá? Então, você está buscando a informação naquele momento. Tá? Então, normalmente, quando isso acontece, eu tenho uma conversão no canal que vai aí em torno de 100 dias. Tá? Um pouco mais. Chega nesse momento, ele vai decidir a escola. Tá? Só que no Facebook, por exemplo, ele não é impactado, ele não está buscando aquilo. Ele é impactado como se fosse uma televisão no passado. Olha, existe um anúncio de uma escola, está aqui. E eu vejo esse anúncio. Tá? E a gente tinha uma preocupação para fazer o seguinte: vamos medir ao longo dos anos, não vamos olhar por este intake, vamos olhar nos anos como é que isso funciona. E nós vimos que, por exemplo, isso eu cravo, 90% dos matriculados que você vai ter no meio do ano, eles não vieram de agora. Eles vieram de 2 anos atrás. Eles vieram de 3 anos atrás. Quando você tem um histórico, você consegue enxergar o tempo, você consegue ver que esse é muito maior. É muito maior. Então, no Facebook, por exemplo, a gente tem 2, 3 anos. Ele clicou num anúncio lá de 19. E ele vai matricular só agora em 22.2. Né? Então, isso é verdadeiro. Sabe? Isso acontece mesmo. Né? E aí, a minha grande pergunta é, lá atrás, em 19, quem fez esse material, seja o marketing, seja a agência, seja o consultor, ele foi avaliado naquele momento. Uhum. E possivelmente ele foi mal avaliado. Sim. Não botaram essa Só que na conta agora eu dele. estou tendo matrícula. Hoje eu mostrei um exemplo para um cliente nosso, na hora que eu peguei o primeiro. Só que agora ele está tendo matrícula. Né? Eu tinha que voltar lá atrás e falar, desculpa do que eu falei para você em 2019, porque aquilo que você fez lá atrás está me gerando agora. Porque é o tempo de maturação. Vitória, antes dos 5 minutos, eu tenho uma pergunta para o Rion antes dele me fazer a última.
Rion, depois de 6 anos, o que você viu que mudou, na sua opinião, agora? Na captação. Vou te devolver a primeira pergunta, sério. Rapidamente. O que mudou para você? Não, para mim, como você falou no começo, eu concordo com tudo que você falou, mas eu vejo assim, para mim a essência do que eu defendia há 20 anos, quando escrevi o livro de marketing educacional, continua a mesma. O marketing educacional ele é baseado em relacionamento, só que esse relacionamento mudou de lugar, né? Ele mudou totalmente de lugar, de tempo, de forma, de impacto, e que tem toda uma tecnologia por trás desse relacionamento hoje que muitas instituições perderam o time de acompanhar esse processo. Quando eu digo tecnologia, não estou falando só das ferramentas, estou falando do entendimento das estratégias de como fazer esse relacionamento. Né? E isso avançou com uma velocidade incrível, que faz com que as instituições exijam essa adaptação. Mas, no fundo é tudo relacionamento, é tudo transferência de credibilidade. É visibilidade mais transferência de credibilidade que continua existindo fortemente. Mudou tudo e não mudou nada, né? Essa é a real. Né? Mas agora dá um trabalho danado fazer tudo isso. Tório, nós temos 2 perguntinhas que eu queria responder antes da gente terminar ainda, tá? Tá bom. A Thaís, que perguntou aí da inteligência artificial, né, do machine learning e do big data, né? Mas você falou um pouquinho disso daí, como ela pode ajudar na captação e retenção, mas ela está na dúvida ali de como é que a gente transforma esse mundo de dados ali em informação relevante para tomar decisão ali. Super difícil a pergunta, muito difícil mesmo. Hoje mesmo eu tive uma discussão sobre isso aqui um cliente nosso aqui em Sharjah, American University of Sharjah, que é super grande. No fundo, acho que é cultural. Acho que tem que se treinar a instituição para isso. Né? É um processo complexo, porque às vezes, e aí a gente tem um exemplo muito claro no Brasil, eu não acreditava nisso até a pandemia, tá? Que é o negacionismo, porque eu estou acostumado a mostrar um dado e falar para a pessoa, aqui está, não, mas eu não acredito nisso, você não tem que acreditar, é o dado. Né? Mas aí eu aprendi que tem gente que não acredita em vacina. Para que eu vou perder meu tempo mais? Eu sofria muito com isso. Hoje eu não sofro mais. Entendeu? Porque assim, não adianta a gente tentar julgar. Eu acho que é treinamento, acho que é mostrar, eu acho que é gestão à vista, as pessoas conseguirem enxergar isso, eu acho que elas vão acostumar nisso. Mas depois de que gente que não toma vacina, não adianta, tem gente que é negacionista e ele não vai acreditar no número. Tá certo. Tório, nós temos a pergunta aqui do Guilhermo, essa eu posso responder. O Guilherme pergunta para a gente qual é o melhor caminho para capacitar os gestores de instituição de ensino os desafios do mercado. Né? Evidentemente, a gente entende aí, com 25 anos de experiência na formação de gestores, Guilherme, a gente já ajudou a formar 1.200 gestores aí desse setor em 38 programas diferentes, que, além dos programas de formação, né, esse gestor ele precisa ter um processo adequado de 2 coisas são relevantes para ele, além dele fazer um bom programa de formação. Ele precisa acompanhar quem sabe fazer a coisa, tá? Eu acredito muito nesse processo, por isso que nosso modelo educacional todo hoje é baseado em preceptoria, é o cara acompanhar quem sabe fazer, isso faz uma diferença enorme, acelera muito o processo que ele teria só estudando sozinho as coisas, tá? E o segundo ponto é ele ter a oportunidade de conhecer experiências diversas, ele não ficar num só tipo de experiência, num só jeito de fazer a coisa, né? Eu vi, Tório, uma fala uma vez num congresso de recursos humanos, nada a ver com educação, né? Uma coisa que eu nunca tinha pensado e me chamou muita atenção, né? É um headhunter famoso, americano, era o keynote speaker do congresso, né? Ele falou assim, quando o cara põe no currículo dele que eu tenho 15 anos de atuação em tal área, todo mundo diz, nossa, o cara tem 15 anos de experiência, ele deve ser muito bom. Esse headhunter falou, isso não significa nada para mim. Que o cara pode ter aprendido um jeito de fazer aquilo no primeiro ano e está 14 anos fazendo do mesmo jeito. Repetindo a mesma coisa. Então, isso não quer dizer nada. Então, depende da evolução do aprendizado, da curva de aprendizado desse cara. Então, eu acho que esses elementos, Guilherme, são super importantes. A diversidade da experiência da pessoa, né? A curva de aprendizagem dela ao longo do tempo e ela acompanhar alguém que sabe fazer. E, óbvio, um bom programa de formação, né, vale muito a pena. E aí não posso perder a chance aqui no último minuto de divulgar o MBA que a gente está fazendo, o MBA de Gestão Universitária, né, que começa em agosto, um programa fantástico que trabalha as 11 áreas da gestão universitária, para quem quer trabalhar numa instituição de ensino, quem já trabalha para se aperfeiçoar nessa área. O Tório é um dos nossos keynote speakers, um dos professores-chave da aula magna da área de marketing do MBA, e um corpo docente
só de pessoas que fazem acontecer no mercado mesmo, e quem tiver interessado nisso pode entrar lá no site da Faculdade Multiverso e conhecer esse MBA. Eu tenho 1 minuto, Rion? Tem, pode fazer sua consideração. Não sabe o que é? Deixa eu te contar uma história. Depois nós temos que mandar um beijo ali para a Flávia Mitchell, que está nos assistindo, nossa amiga em comum lá de Brasília. Um minuto, uma história. Eu tive ano passado, até te contei que eu tive com ele, mas eu não contei um detalhe, com o ministro da Educação aqui, né? E ele é ministro vocacional, como se fosse de cursos técnicos, tá? Não regulados. E aí eu tive com ele, e aí a gente fez um encontro aqui das universidades aqui, foram 40 instituições de ensino e algumas do Brasil que vieram para cá. Mas ao final eu levantei e olhei assim para o Gustavo, falei, Gustavo, cara, que falta que me faz aqui, aí eu vou usar a sua antiga marca, que era da Hope, que me falta que me faz o curso que o Rion tinha. Porque os gestores de ensino superior aqui, eles são completamente desconectados. Né? E aí eu lembro que lá no curso de 20 anos atrás, quando você começou, eu fui aluno do primeiro, depois fui professor dos próximos outros, né? Mas eu lembro o quanto aquilo, e de verdade, eu acho o quanto aquilo impactou no mercado que a gente tem no Brasil hoje. Do Brasil ser, na minha opinião, o melhor país do mundo disso. Porque lá atrás, há 20 anos atrás, você tinha esse curso, você consolidou todo mundo nesse curso e todo mundo tinha uma mentalidade. Quando tinha esse curso, ninguém tinha para a bolsa, não tinha nada. Né? E aquela geração de 20 anos atrás é hoje a que comanda a operação de todo mundo. Né? Essa é a real. Né? Não somos só eu, o Rion, que é velho nessa história. Todo mundo que está aí passou por esse curso. Né? Mas eu comentei com o Gustavo no dia aqui, falei, cara, como faz falta um curso desse, porque elas são completamente desconectadas, elas não se conhecem. E você tem fundo, você tem tudo, mas eles não se conhecem. Né? Mas falta de um curso igual você fez ano passado aqui. Vem fazer o curso aqui comigo e a gente vai vender para esses caras aqui. Né? Porque não tem, essa é a real, não tem. E eu acho que isso impactou o resultado lá na frente. Né? 20 anos depois, você viu o resultado daquele treinamento que foi feito para todo mundo lá atrás. Porque não tem nenhuma dessas pessoas que foram para a Bolsa, que fizeram trabalho, que fizeram competição, que não participou desse curso nos últimos 20 anos. Né, Ian? Acho que essa é uma realidade. É muita gente ali, né, Tório? Toda uma história, mas muito legal. A Fabiana lá no chat colocou que recursos humanos tem tudo a ver com educação. Obrigado, Fabiana, por lembrar isso. Assina embaixo no que você falou. A Flávia está lá com a gente de novo. Um beijo, Flávia. E, Tório, não tem nem como agradecer. Para quem não viu o início da live aqui, o Tório está lá em Dubai. São quase 4 da manhã. Você vai conseguir dormir mais um pouquinho hoje ainda? Vou dormir até umas 10, tranquilamente. Não tem reunião agora de manhã, não. Para mim está lindo, agora vou dormir até. Então, beleza. Daqui a pouco a gente vai te encontrar em Dubai para ver o que a gente pode aprontar aí por esse ambiente. Estou esperando. Tório, muito obrigado. Não vem agora não, que agora é muito quente. Vem só depois de setembro. Agora é impossível. Beleza, vamos um lugar, uma época melhor. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Tá? Quem tiver interesse em continuar recebendo notícias dos webinários que fazemos todas as quinta-feiras sobre educação, pode se inscrever no nosso canal no YouTube e conversar com a gente por todas as redes sociais, estamos à disposição. Tá? Muito boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.